O deputado Rogério Correia desmentiu uma tentativa de espalhar fake news durante a CPMI. Bolsonaristas tentaram vincular a depoente Thaís Hoffmann, a deputada federal, e ministra Gleisi Hoffmann, após uma pergunta sobre parentesco feita pelo relator. Minutos depois, deputados como Evair de Mello e Sóstenes Cavalcanti propagaram a mentira, que logo se espalhou entre apoiadores. Acompanhe agora os detalhes dessa história. A senhora poderia me dizer se esse seu sobrenome Hoffmann tem algum parentesco com qualquer político do seu estado ou nacional? Estou indignado porque hoje nós vimos aqui como nasce uma fake news. Foi feita aqui uma pergunta pretensamente inocente sobre o parentesco da senhora e doutora Thaisa Hoffmann Janasson. E, evidentemente, essa pergunta não era nada inocente, era uma pergunta facciosa e, com certeza, tendenciosa. É como apito de cachorro. No minuto seguinte, página de extrema-direita já colocava a foto da ministra relacionada à CPMI e aqui a doutora Thaisa. Pior, o líder do PL coloca um vídeo, e no vídeo o retrato da ministra como se ela estivesse alguma coisa a ver com essa CPMI. E chama apito de cachorro. E já espalharam nas redes bolsonaristas à vontade. Então aqui a gente vê como nasce uma fake news, como os bolsonaristas gostam de fake news. E é por isso que a gente precisa dizer que a regulamentação de rede social é uma necessidade nesse país, porque fazem cortes aqui para poder aí sim utilizar da comissão parlamentar mista de inquérito de forma ilícita, de forma maldosa, de forma tendenciosa e, neste caso, fazendo com que a nossa comissão parlamentar de inquérito fique mal vista nesse sentido. Que culpe esses que fizeram isso. Isso não foi de forma inocente. É essa questão que eu quero colocar. Minuto seguinte, já estava nas redes bolsonaristas a pergunta feita aqui de forma tendenciosa e maldosa. Eu queria colocar isso porque não é possível agir de uma forma tão desonesta com uma pessoa igual a nossa ministra Gleisi Hoffmann, que não está aqui para responder. Pois bem, presidente, os períodos aqui são importantes serem vistos, sim. É engraçado como querem livrar os períodos anteriores, como se essa fraude tivesse começado agora. Não é verdade. Todo mundo sabe, até o reino mineral sabe que isso não começou agora, que vem de muito tempo, vem de pelo menos o governo Temer em 2018, 2019, pelo menos. E veja bem, o período em que o senhor Virgílio ele passa a ser procurador-geral é exatamente o período de 2020, mais precisamente 16 de abril de 2020. E ele fica até 1º de junho de 2022. A senhora Thaisa, doutora Thaisa, nos disse que conheceu e está casada com o senhor Virgílio desde 2017. E essa pergunta não foi feita a ela. O senhor Virgílio, a senhora tinha algum conhecimento das questões dele do ponto de vista profissional? Novamente, eu sempre soube que ele era procurador federal, os cargos dele, não. A senhora sabia que ele tinha uma relação próxima com o Zé Carlos Oliveira? Eu vou permanecer em silêncio. Mas eu falo para a senhora, ele tinha. E foi Zé Carlos Oliveira quem assinou o termo da AMBEC, com o chamado careca do INSS, que a senhora não quis dizer se conhecia ou não. Mas em 2022, o procurador virou consultor jurídico do ministro do Trabalho e Previdência, Zé Carlos Oliveira. É engraçado, isso não foi perguntado em hora nenhuma, para saber qual relação vem de quanto tempo, porque isso é importante, para saber a origem da roubalheira e quando começou. O doutor Virgílio foi consultor jurídico do ministro do Trabalho e Previdência, que na época era Zé Carlos Oliveira. Ele o retirou
e o fez subir de patamar ao Ministério do Trabalho, saindo, mas deixando alguém no local onde ele estava, lá no INSS. E aí ele virou procurador, virou consultor jurídico do Ministério do Trabalho, que era o Zé Carlos Oliveira. A nomeação do senhor Virgílio Oliveira Filho foi assinada por Ciro Nogueira, que na época era ministro da Casa Civil. Até para não se pensar, não se fazer ouvidos de mercador, no sentido de que as coisas não aconteciam, não vinham antes. Isso é uma falácia, eu acho que ninguém mais no Brasil acredita nisso, embora tenha aqueles que insistam em só pegar um determinado período. Eu já disse que talvez o excesso de trabalho nos faça ter uma análise mais criteriosa de períodos anteriores para apresentar um relatório mais fundamentado também nos períodos e nas coisas que antecederam este período de agora, onde as coisas passaram a ser descobertas e passaram a ser agora fiscalizadas, e mais do que isso, as pessoas estão respondendo por isso, já existem prisões, dinheiro devolvido, graças a uma determinação que vem também do governo do presidente Lula. Mas veja bem, nos dias 5 de maio, doutora Thaís, e 17 de novembro de 2022, pingaram 2 piques na conta do Centro Médico Vita Keire, registrado em nome da doutora, que é esposa do procurador Virgílio de Oliveira Filho. Esses valores somavam R$140 mil e a pagadora era a ACA Consultoria Empresarial. Confere essa afirmação? Vou ficar em silêncio. Pois bem, é a informação que nós temos, que a senhora poderá dizer se é verdade ou não, mas é a informação que está na imprensa. Então, R$140 mil de 5 de maio e 17 de novembro de 2022. Posteriormente, a empresa ligada às entidades associativas, ou a rede de consultoria do Careca do INSS, e essa ACA era do Careca, é isso que eu queria dizer à senhora, foram enviados ao todo R$11.997.602,70 a pessoas físicas e jurídicas próximas ao procurador. A senhora é uma delas. A advogada Cecília Rodrigues Mota, operadora financeira do esquema, repassou parte do dinheiro a THJ Consultoria. É uma empresa que a senhora também é sócia. THJ. Silêncio. OK. Essa empresa consta aqui como da esposa do procurador e recebeu a maior parte desse recurso. A Xavier Fonseca Consultoria, da irmã, também foi beneficiada. A movimentação imobiliária da família explodiu. Mais de 6,3 milhões de reais em novos imóveis, 18 milhões de reais em patrimônio acumulado desde 2020. Eu estou lendo isso aqui de uma matéria jornalística da revista Piauí, mas também tive acesso, estão aqui os sigilos, né, que nós temos direito a ter acesso a eles. E os sigilos, tanto da THJ como do senhor Virgílio de Oliveira, vão nos confirmar esses dados que são feitos. Esses dados aqui são de sigilo que nós temos acesso. Estou mostrando a distância, presidente, mas para mostrar que nós temos documentação, doutora Thaís. Por isso era importante que a senhora falasse. Aqui tem uma versão, ou uma hipótese que foi levantada pelo nosso querido Pimenta, de que a senhora poderia ter sido utilizada pelo marido ou pela quadrilha. Mas também nós podemos pensar em outras possibilidades que eu acho importante. E por isso a gente queria dar à senhora uma outra opção que não fosse essa. Tem aquele filme que nós assistimos de um casal norte-americano que assaltava bancos. Esqueci o nome do casal. Bonnie e Clyde. Bonnie e Clyde talvez expressasse melhor, Pimenta, do que essa hipótese de que a doutora Thaísa fosse apenas prejudicada por essa quadrilha. Pode ter sido uma parceria, o estilo Bonnie e Clyde. Isso porque chegaria mais fácil a essa ideia que já estamos vislumbrando, que é o casal da operação sem desconto, é o casal sem desconto.
Bonnie e Clyde, o casal sem desconto. Parece um pouco isso. Porque não é possível 18 milhões e a senhora não querer se defender em relação a isso de patrimônio acumulado pelo casal neste período que iniciou 2020, foi até 2022 e depois retoma em 2023 e vai até 2025, quando aí sim o senhor Virgílio é afastado pela Justiça por causa da operação e agora renovado de novo a dispensa do senhor Virgílio, agora também pelo próprio INSS. Então, infelizmente, a gente vê aqui um caso que nos dá tristeza. Pelo caso da senhora, uma doutora, uma médica, tem toda essa importância para a gente, formação universitária na Universidade Federal e terminando, presidente, também, doutor Virgílio, né? Um procurador-geral do INSS, é triste ver isso. Um servidor público com esta responsabilidade de exatamente vigiar o que acontecia lá. E logo ele entra nisso, é de doer. A gente como eu, que defendo tanto o servidor público, a estabilidade do servidor público, quando a gente vê isso, dói na gente, porque serve para aqueles que querem destruir o serviço público de exemplo contra o que a gente sempre defende. É um desserviço, infelizmente, que a senhora faz aqui ao não dizer nada e o seu marido fez ao enriquecer dessa forma. Muito obrigado, presidente. Novamente, eu quero dizer que esse é um ambiente hostil, constrangedor, majoritariamente composto por homens, com esse total pré-julgamento. Senhores, por gentileza. Com esse total pré-julgamento, é por isso que eu não vou falar, porque as minhas palavras podem e serão deturpadas, né? Então, é por isso que a minha defesa optou pelo silêncio, pelo pré-julgamento. Esse não é um ambiente para ser esclarecedor, não é um ambiente justo para que eu esclareça os fatos, mas esses fatos todos serão esclarecidos com toda a documentação necessária no momento oportuno. Eu torço para isso, doutor.